Um ser com 6 asas, duas cobrindo o rosto, porque nem ele pode olhar diretamente para Deus. Duas cobrindo os pés em reverência absoluta. E com duas ele voa, e ele não para de gritar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A voz dele faz o templo tremer. Isso é um serafim. Agora imagina outro ser com 4 faces: face de homem, de leão, de boi e de águia. 4 asas, rodas cheias, de olhos girando em todas as direções. Esse é um querubim. E tem mais. Quando a Bíblia fala que o anjo do Senhor apareceu, muitas vezes não é um anjo, é o próprio Jesus antes de nascer. E você vai descobrir hoje como diferenciar. Fica comigo até o final, porque o que você vai aprender sobre o mundo espiritual vai explodir sua mente. Olha só o que você vai descobrir neste vídeo. Existem anjos que aceitam a adoração e anjos que recusam a adoração. E essa é a chave para você entender um dos maiores mistérios da Bíblia. Quando o anjo do Senhor apareceu aos pais de Sansão, eles ofereceram sacrifício. O anjo aceitou, subiu na chama do altar, e o casal caiu com o rosto em terra, adorando. Depois eles gritaram: Certamente morreremos porque vimos a Deus. Mas quando o apóstolo João viu um anjo glorioso no Apocalipse e caiu aos pés dele para adorar, sabe o que aconteceu? O anjo disse: Levanta, olha, não faças tal. Eu sou conservo teu e de teus irmãos. Adora a Deus. Por que um anjo aceitou a adoração e outro recusou? Porque o primeiro não era um anjo criado, era uma teofania. Era o próprio Cristo aparecendo em forma visível antes de nascer em Belém. O segundo era um anjo criado, uma criatura celestial que serve a Deus. E aqui está o detalhe que muda tudo. Quando você lê Antigo Testamento e encontra a expressão o anjo do Senhor com artigo definido, presta muita atenção. Muitas vezes não é um mensageiro comum, é Deus mesmo aparecendo. Como você sabe a diferença? 3 sinais claros. Primeiro, o anjo do Senhor fala em primeira pessoa como se fosse Deus. Ele diz: Eu sou o Deus de Abraão. Eu te abençoarei. Eu multipliquei a tua descendência. Anjo criado não fala assim. Ele diz: O Senhor me enviou. O Senhor disse. Ele deixa claro que é apenas um mensageiro. Segundo sinal, o anjo do Senhor aceita adoração e sacrifício. Anjos criados sempre recusam, sempre redirecionam a glória para Deus. Terceiro sinal, quem vê o anjo do Senhor diz: Vi a Deus. Jacó lutou com ele e disse: Vi a Deus face a face. Manoá, pai de Sansão, disse: Vimos a Deus. Mas quem vê anjo criado sabe que é um anjo. Então guarda isso. Antes de Jesus nascer, ele aparecia em forma de anjo. Essas são as teofanias do Antigo Testamento. Depois que Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou, acabaram as teofanias. Não precisa mais. Ele já veio. Agora vamos mergulhar no mundo dos anjos criados, dos querubins e dos serafins. E prepare-se, porque isso é de arrepiar. A palavra anjo vem do hebraico malak e do grego angelos, significa mensageiro. Mas a Bíblia revela que no reino celestial existem diferentes categorias de seres, cada um com aparência única, cada um com função específica, cada um criado por Deus para um propósito. Vamos começar pelos anjos mensageiros. Esses são os que mais aparecem na Bíblia interagindo com humanos. Eles foram criados por Deus. Colossenses capítulo 1 diz que por Jesus foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Esses anjos são espíritos, não têm corpo físico como nós, mas podem assumir forma humana quando Deus manda. Gênesis 18 mostra 2 anjos chegando em Sodoma. Eles pareciam homens normais. Lot ofereceu comida. Eles comeram, conversaram. Ninguém desconfiou que eram anjos até eles revelarem. Hebreus 13 alerta: Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, sem saber, hospedaram anjos.
Aquele estranho que você ajudou pode ter sido um anjo testando seu coração. Mas outras vezes os anjos aparecem em glória total. Quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus aos pastores, Lucas 2 diz que a glória do Senhor os cercou de resplendor e ficaram tomados de grande temor. A aparência era tão intensa que a primeira coisa que o anjo disse foi: Não temais. E sabe quantos anjos existem? A Bíblia diz que são incontáveis. Daniel 7 fala de milhões e milhares de milhares. Apocalipse fala de miríades. É um número que você não consegue contar. Exércitos celestiais imensos servindo ao Deus Todo-Poderoso. Agora preste atenção nas 6 funções principais que a Bíblia revela sobre esses anjos. Função número 1: mensageiros de Deus. Gabriel anunciou o nascimento de João Batista, anunciou o nascimento de Jesus. Um anjo avisou José para fugir para o Egito. Anjos comunicam a vontade de Deus aos homens. Função número 2: adoradores. No céu, incontáveis anjos adoram a Deus sem parar. Apocalipse 5 mostra milhões ao redor do trono, cantando: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Eles vivem para glorificar a Deus. Função número 3: executores da justiça divina. Quando Deus precisa trazer julgamento, ele envia anjos. Um anjo feriu todos os primogênitos do Egito na 10ª praga. Em Atos 12, um anjo feriu o rei Herodes porque ele aceitou ser adorado como Deus. Os anjos cumprem as sentenças de Deus. Função número 4: protetores dos servos de Deus. Salmo 91 diz: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Daniel foi jogado na cova dos leões. Um anjo fechou a boca dos animais. Pedro estava preso, condenado à morte. Um anjo abriu as portas da prisão e o libertou. Função número 5: guerreiros espirituais. Existe uma guerra invisível acontecendo agora. Em Daniel 10, o anjo disse: O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Era um demônio poderoso bloqueando. Miguel, o arcanjo, teve que vir me ajudar. Há batalhas espirituais que você não vê, mas os anjos de Deus estão lutando. Função número 6: servir aos herdeiros da salvação. Hebreus 1, versículo 14, faz a pergunta: Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Se você é salvo em Cristo, tem anjos trabalhando a seu favor. Agora, segura essa informação. Os anjos não se casam, não se reproduzem. Jesus disse em Mateus 22 que na ressurreição seremos como os anjos no céu, que nem casam nem são dados em casamento. Então todos os anjos foram criados de uma vez. Não nascem anjos novos. E eles têm livre arbítrio. Não são robôs programados. Podem escolher obedecer ou desobedecer. Foi isso que aconteceu quando Lúcifer, que era um querubim ungido, se rebelou contra Deus. 1/3 dos anjos o seguiu. Eles se tornaram demônios. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Agora vamos falar dos querubins. E aqui a coisa fica impressionante. Querubim, em hebraico, significa guardião. E é exatamente isso que eles fazem. Eles guardam a santidade de Deus, eles protegem o sagrado. A primeira vez que querubins aparecem na Bíblia é logo depois que Adão e Eva pecaram. Gênesis 3, versículo 24, diz que Deus colocou querubins ao oriente do jardim do Éden com uma espada flamejante que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Por que isso? Porque agora o homem estava em pecado. Se ele comesse da árvore da vida, nesse estado viveria eternamente em pecado. Os querubins foram postos ali para impedir o acesso, para guardar o sagrado do profano. No tabernáculo que Moisés construiu, havia figuras de querubins por toda parte, bordados nas cortinas, esculpidos em ouro sobre a arca da aliança. Êxodo 25 descreve 2 querubins de ouro com as asas estendidas, cobrindo o propiciatório. Era ali, entre os 2 querubins, que Deus falava com Moisés. A presença de Deus habitava entre os querubins.
Quando Davi escreve nos Salmos que Deus está entronizado sobre os querubins, significa que eles estão ao redor do trono sustentando a glória divina. Agora vem a parte de arrepiar. A aparência dos querubins, Ezequiel capítulo 1 e capítulo 10 descrevem os querubins em detalhes que parecem saídos de uma visão sobrenatural. Cada querubim tinha 4 faces: face de homem na frente, face de leão do lado direito, face de boi do lado esquerdo, face de águia atrás. Por que 4 faces? Porque essas 4 criaturas representam toda a criação. Homem representa a humanidade, leão representa os animais selvagens, boi representa os animais domésticos, águia representa as aves. Os querubins carregam em si a representação de toda a criação adorando a Deus. Eles tinham 4 asas. Debaixo das asas tinham mãos como de homem. Seus pés eram como cascos de bezerro, reluzindo como bronze polido. E tem mais. Ezequiel diz que eles se moviam para qualquer direção sem precisar virar o corpo. Para onde o espírito ia, eles iam. Não precisavam dar meia volta porque tinham faces para todos os lados. E ao redor deles havia rodas, rodas dentro de rodas, e as rodas estavam cheias de olhos ao redor. Quando os querubins se moviam, as rodas se moviam. Quando eles subiam, as rodas subiam. Tudo sincronizado perfeitamente. Ezequiel diz que a aparência deles era como brasas de fogo ardente, como tochas. Fogo se movia entre os querubins, e do fogo saíam relâmpagos. Isso não é anjinho de desenho animado. Isso é poder, isso é glória, isso é majestade celestial que faz você cair de joelhos. A função dos querubins é dupla. Primeiro, guardar a santidade de Deus, impedir que o profano se aproxime do sagrado. Segundo, proclamar e sustentar a glória de Deus. Eles estão sempre na presença imediata do Altíssimo. Agora vamos falar dos serafins, e aqui alcançamos o nível mais alto de revelação sobre seres celestiais. A palavra serafim em hebraico significa ardente ou flamejante. Esses são os seres em chamas da presença de Deus. Isaías capítulo 6 é o texto mais claro sobre eles. O profeta Isaías tem uma visão do trono de Deus. Ele escreve: Vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, por cima do trono, mais perto de Deus do que qualquer outro ser, e cada serafim tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Por quê? Porque nem mesmo esses seres celestiais puros podem olhar diretamente para a glória plena de Deus sem se cobrir. A santidade de Deus é tão intensa que até os serafins cobrem o rosto. Com 2 cobriam os pés. Isso é reverência. É humildade absoluta diante do Santo dos Santos. E com 2 voavam, cumprindo o serviço celestial de adoração contínua. E o que eles faziam? Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Por que 3 vezes santo? Porque em hebraico, quando você quer enfatizar algo ao máximo, você repete 3 vezes. É o superlativo dos superlativos. Não existe nada, absolutamente nada, mais santo que Deus. Ele é santo em essência, santo em natureza, santo em tudo que ele é. E a voz deles era tão poderosa que Isaías diz: As bases dos umbrais se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, o templo tremeu, a glória de Deus encheu tudo. E quando Isaías viu isso, ele não ficou feliz, ele ficou apavorado. Ele gritou: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele se sentiu completamente destruído diante da santidade de Deus. E aí acontece algo lindo. Um dos serafins voou até ele. Tinha na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz.
Tocou a boca de Isaías com aquela brasa ardente e disse: Eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado purificado. Os serafins não só adoram, eles também ministram purificação pelo fogo santo de Deus. Agora vamos resumir as diferenças para você nunca mais esquecer. Anjos, mensageiros de Deus, interagem diretamente com humanos. Têm duas asas quando aparecem com asas. Funções, mensagens, proteção, guerra espiritual, adoração, execução de juízos, serviço aos salvos, número incontável. Aparecem como homens ou em forma gloriosa. Querubins, guardiões da santidade. Quatro faces, homem, leão, boi, águia, quatro asas, rodas cheias de olhos, aparência de fogo e bronze polido. Função: guardar o sagrado, proclamar a glória de Deus, sustentar a presença divina. Estão ao redor do trono de Deus. Serafins, adoradores ardentes, 6 asas, 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés, 2 para voar, estão acima do trono. Função principal: proclamar sem cessar a santidade de Deus. Santo, santo, santo. Também ministram purificação. São seres de fogo espiritual, consumidos pela glória de Deus. 3 categorias, 3 funções: mensageiros, guardiões, adoradores. Agora, o que isso tem a ver com profecia? Tudo! Os anjos terão um papel central no arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4 diz que o Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Mateus 24 diz que ele enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta para juntar os escolhidos dos 4 ventos. Durante a grande tribulação, anjos executarão os juízos de Deus. Apocalipse está cheio de anjos tocando trombetas, derramando taças da ira, anunciando julgamentos sobre a terra rebelde. Na batalha do Armagedon, anjos lutarão ao lado de Cristo. Apocalipse 19 mostra Jesus voltando em glória com os exércitos celestiais para derrotar o anticristo. Um anjo vai prender Satanás e lançá-lo no abismo por 1000 anos. Apocalipse 20 mostra um anjo descendo do céu com a chave do abismo e uma grande cadeia. Os anjos estão completamente envolvidos no plano profético de Deus até a consumação final da história. Agora a aplicação para a sua vida hoje. O que isso muda? Primeira aplicação: você não está sozinho. Se você é salvo, tem anjos de Deus trabalhando a seu favor. Hebreus diz que são espíritos ministradores enviados para servir os herdeiros da salvação. Eles te protegem de perigos que você nem sabe que existem. Eles combatem forças espirituais contra você. Eles cumprem ordens de Deus relacionadas ao seu destino. Segunda aplicação: nunca adore anjos. Nunca ore para anjos. Nunca busque experiências com anjos. Isso é idolatria. Você adora somente a Deus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Você vai direto ao Pai pelo nome de Jesus. Não precisa de intermediário angelical nenhum. Paulo alertou em Gálatas que se um anjo do céu vier pregar outro evangelho, seja anátema. O próprio diabo se disfarça de anjo de luz. Foque em Jesus, não em anjos. Terceira aplicação: pratique hospitalidade. Hebreus diz que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Deus pode enviar mensageiros de formas inesperadas. Seja generoso, seja bondoso. Abra sua casa para servir. Quarta aplicação: entenda que há guerra espiritual real. Efésios 6 diz que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Anjos de Deus e demônios estão em guerra. Você está no meio disso. Muita coisa que acontece na sua vida tem origem espiritual. Aquela porta que não abre pode ser um anjo de Deus te impedindo de entrar no caminho errado. Aquela oportunidade que surgiu do nada pode ter sido orquestrada por anjos cumprindo planos divinos. Ore, busque a Deus, vista a armadura espiritual. Quinta aplicação: adore como os serafins adoram. Eles não param de declarar a santidade de Deus. Sua vida precisa ser adoração contínua, não só no culto, no trabalho, em casa, na rua.
Declare quem Deus é, proclame sua santidade, viva para a glória dele. Sexta aplicação. Guarde a santidade como os querubins guardam. Eles protegem o sagrado. Você precisa proteger sua vida espiritual. Não deixe o pecado entrar. Não permita que coisas profanas contaminem seu relacionamento com Deus. Seja guardião da sua fé, da sua família, da sua casa. Sétima aplicação. Seja mensageiro como os anjos são. Você pode não ser um anjo, mas pode ser um mensageiro de Deus. Leve a palavra para quem precisa. Compartilhe o evangelho. Seja instrumento nas mãos de Deus. Agora eu quero que você reflita. Você está vivendo consciente do mundo espiritual? Você entende que há mais coisas acontecendo do que seus olhos veem? Há anjos de Deus trabalhando. Há demônios tentando destruir. Há uma guerra sendo travada. Mas você não precisa ter medo. Se você está em Cristo, você está do lado vencedor. Salmo 34, versículo 7 diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se você teme a Deus, se você anda nos caminhos dele, tem anjos acampados ao seu redor. Você está cercado de proteção divina, então viva com confiança, viva com ousadia, viva sabendo que você não luta sozinho. O Deus Todo-Poderoso e seus exércitos celestiais estão com você. E um dia, quando você chegar no céu, você vai ver esses seres gloriosos face a face. Você vai adorar junto com os serafins. Santo, santo, santo. Você vai ver os querubins ao redor do trono. Você vai se juntar aos milhões de anjos cantando a glória do Cordeiro. Mas até lá, continue firme, continue fiel, continue servindo a Deus na terra, enquanto os anjos servem no céu, cumprindo as ordens relacionadas à sua vida. Se essa mensagem explodiu sua mente sobre o mundo espiritual, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, Entendendo a Bíblia. Nos comentários me diz, o que mais te impressionou? Foi descobrir a diferença entre o anjo do Senhor e anjos criados? Foi a descrição dos querubins com 4 faces? Ou foi saber que os serafins cobrem o rosto diante de Deus? Comenta ali embaixo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender o mundo espiritual. E fica ligado porque no próximo vídeo vamos falar sobre os anjos caídos, como Lúcifer era um querubim ungido, como ele se rebelou, como 1/3 dos anjos caiu com ele, e como funciona a hierarquia demoníaca. Você não vai querer perder. Fica na paz do Senhor e lembra, você está cercado por anjos de Deus